Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à casa da irmã Maria Angélica em mais uma aula do Livro dos Médiuns, aula online, não é? E a gente já está chegando na reta final do nosso curso, hoje é a aula número 17, a videoaula número 17, e vamos tratar de temas muito interessantes, como de resto todo o curso, não é? É importante a gente fazer esse estudo do Livro dos Médiuns com frequência, muitas vezes a gente faz, depois termina, faz novamente, porque tem sempre um novo entendimento. Essa é a bênção da doutrina espírita. Todos os livros da codificação e também os livros complementares, quando a gente estuda novamente, a gente adquire uma nova visão, muitas nuances que às vezes a gente não notou antes, né? Então, que bom os que estão até aqui perseverando desde o início do curso, né? A perseverança é uma necessidade nossa para o estudo, e os que estão chegando novos também sejam bem-vindos. Mas o importante é a gente sempre dar continuidade ao estudo, e assim é na casa da irmã Maria Angélica. Vamos fazer o nosso evangelho lendo um trecho do capítulo 25, Buscai e achareis, item 5, que diz o seguinte: Pedi a luz que vos clareie o caminho, e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal, e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos. E como anjos de Tobias vos guiarão. Pedi bons conselhos, e eles não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta, e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Esse trecho é lindo, do buscar e achareis, né? Pedi e obtereis. E vamos ver esse finalzinho, né? Pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Vale para tudo, para as nossas preces, para os nossos pedidos, a atenção com o que é que a gente pede. Às vezes a gente pede coisas que são inatingíveis, que não são boas nem para nós mesmos, mas pedir com fé, confiança e fervor o que nós temos necessidade, não é? Então a gente vai dar início à aula de hoje com a nossa prece inicial, agradecendo muito a presença da espiritualidade amiga junto de nós, agradecendo a Deus, a Jesus, a irmã Maria Angélica querida, aos nossos guias, amigos, mentores, pela oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. Que na aula de hoje todas as inspirações nos sejam concedidas, as dúvidas e perguntas sejam esclarecidas, todos os temas sejam livremente debatidos e refletidos por cada um de nós. Vamos lembrar, a doutrina espírita é a doutrina da reflexão. Que os bons espíritos nos acompanhem ao longo de toda a aula, graças a Deus. Gente, vamos começar então com os temas, não é? Hoje a gente continua a parte segunda das manifestações espíritas e vamos ter uma aula com 2 capítulos, que são 25 e 26, que tem 2 temas, das evocações, perguntas 282 a 285, e das perguntas que se podem fazer aos espíritos, itens 286 e 296. Então são 2 temas de 2 capítulos, e vamos com calma, começando pelas evocações, tá? As evocações, a gente começa dando uma pequena definição dos 2 tipos de comunicação dos espíritos. Vamos focar na casa espírita e a gente vai entender direitinho qual é a diferença dos 2 tipos, né? Primeiro temos as comunicações espontâneas. Como o nome está dizendo, espontâneas. A gente não pediu ou orou para que aquele espírito específico falasse alguma coisa. Houve uma comunicação espontânea que pode ser por psicografia, psicofonia, escrita ou falada, mas há comunicação por desejo do espírito, sempre, claro, através do médium. O médium é um instrumento dessas comunicações. E são espíritos trabalhadores de uma casa espírita. Então, muitas vezes, apenas por um exemplo bem prático, num trabalho de psicografia, chega uma mensagem de algum espírito que o médium não estava nem pensando nele, nem ninguém ali. Ele veio e deu uma mensagem, sempre, e vejam bem isso, na casa espírita, sempre com uma finalidade útil. Sempre a finalidade é útil na casa espírita séria. Daí a importância desse detalhe fundamental, espíritos trabalhadores de uma casa espírita, né? Porque às vezes é aquela coisa, dentro de casa, num lugar que não se conhece muito, a gente tem que evitar as manifestações mediúnicas. A casa espírita é o porto seguro para esse tipo de comunicação. O outro tipo da comunicação dos espíritos é por convocação.
E aí vamos ver o que é isso, o que é por convocação. O nome já diz, né? Mas vamos pensar um pouquinho. Quem pode ser convocado? Convocado é quando o médium ou alguém que está naquela reunião convoca determinado espírito, né? Pergunto, pode haver essa convocação? A gente pode pensar no espírito e pedir que ele dê uma mensagem? Nesse caso, quem pode ser convocado? Que tipo de espírito? Olha a resposta. Todos os espíritos. Qualquer um pode ser convocado? Sim. Qualquer um que seja convocado vem e dá uma mensagem? Não. Né? Então, esse ponto é fundamental. A convocação pode ser feita, mas não necessariamente aquele espírito convocado dará a mensagem que a gente solicita. Né? Isso às vezes é muito comum quando se pede, por exemplo, mensagem a um familiar que já desencarnou, ou algum espírito que a gente tem uma grande ligação, como Bezerra de Menezes, ou algum falangeiro de Bezerra de Menezes, e por aí vai. Não é? Às vezes a pessoa pode ser atendida, às vezes não, mas convocados todos podem ser. Vamos lá, de qualquer grau, bons ou maus, de todos os tempos, ilustres ou obscuros, parentes e amigos, indiferentes. Todos podem ser convocados. Mas a gente repete, nem todos darão aquela mensagem. E isso, quais são os fatores que influenciam essa mensagem ser dada ou não? Vamos pensar nessa frase de Chico Xavier que é tão usada e tão falada no Espiritismo: o telefone sempre toca de lá para cá. Depende da vontade dos que já estão lá, né, no plano espiritual e receberam um pedido para dar aquela mensagem. E eu queria só para dar uma pequena pausa aqui, para que essa frase seja bem entendida. Às vezes a gente ouve, o telefone toca de lá para cá, como se nós não pudéssemos de forma nenhuma evocar nenhum espírito ou convocar nenhum espírito, no sentido assim, o telefone de lá para cá, eles que sabem, como se só houvesse as comunicações espontâneas. Não, nós podemos ter uma participação na evocação ou na convocação. O sentido de que o telefone toca de lá para cá, que é uma imagem, né, que Chico usa, é que nem sempre, mais uma vez, a mensagem que a gente pede daquele determinado espírito virá. Né? Isso não significa que nós estamos alheios a esse processo de comunicação. Significa que nós não temos o controle de garantir que a mensagem será dada. Tá? Espero que tenha ficado claro isso, porque essa frase às vezes parece que a gente é só, simplesmente o médium, vamos dizer assim, é apenas um instrumento passivo, sem participação nenhuma. Sim, ele é um instrumento, né? Mas ele tem a participação da obrigação de se ligar ao alto, se for um médium sério, numa casa séria, lembrem do Evangelho, pedir com fervor, com confiança, com fé, sintonizar com o bem e com os bons espíritos para aquele determinado trabalho mediúnico. Tá legal? Condições para essa comunicação por convocação. Vamos lá ver quais são essas condições. Se o espírito que foi convocado realmente deseja dar aquela mensagem, se ele não quiser, não dará a mensagem. Se ele pode, e vamos dar um exemplo também bem concreto, alguém que pede uma mensagem para algum espírito familiar que desencarnou. Eu gostaria que meu pai, minha avó, sei lá, desse uma mensagem para mim. Tem que saber se esse espírito pode, em que condições ele está, quando desencarnou, qual o estágio evolutivo. Então tem muitas nuances aí. Às vezes o espírito até gostaria de dar a mensagem, mas ele não pode dar essa mensagem, não tem condições naquele momento pelo seu estado consciencial. Se não há impedimento, às vezes uma mensagem, se fosse dada, causaria algum tipo de efeito negativo naquele que recebe. Não é? Às vezes até, voltando ao exemplo do parente querido, às vezes pode causar algum tipo de desequilíbrio emocional. Então, se a finalidade útil, se o espírito sabe que aquilo, ou se os mentores daquele trabalho, por exemplo, sabem que aquilo vai ser ruim, vai ser negativo, como efeito para aquele que pede, simplesmente esse impedimento não permite que a mensagem seja dada. Se ele tem permissão, tudo permissão de Deus. E nesse caso temos também a dos espíritos dirigentes do trabalho, né? É preciso haver permissão superior, sempre.
e se ele encontra condições nos médiuns. Vamos lembrar das aulas anteriores. A questão da afinidade fluídica também. Aquele médium precisa estar com uma afinidade com o comunicante. Lembra? Expansão do perispírito do espírito, expansão do perispírito do médium, fluido cósmico universal. Nessa junção há uma comunicação, que pode ser de vários tipos de fenômenos mediúnicos. Há condições, há uma afinidade, há uma permissão, ele pode, não há impedimento, ele deseja, aí sim é possível. E se o ambiente é favorável, voltamos à questão de qual é o ambiente em que esse trabalho é feito. E voltamos a enfatizar a importância desse tipo de trabalho ser feito na casa espírita, onde há uma cúpula espiritual envolvendo a todos os trabalhadores. Isso vale para as casas espíritas sérias, incluindo, claro, o SEMA, onde os trabalhos, por exemplo, das reuniões mediúnicas são feitos de forma fechada, mas com grandes bênçãos derramadas sobre os desencarnados que precisam de ajuda, com muita seriedade nos trabalhos, mas, mais uma vez, sob uma cúpula espiritual. Os trabalhadores todos têm confiança nessa cúpula, o ambiente é favorável, vejam o que está escrito aí, né? Então, deseja o espírito? Pode, não tem impedimento, tem permissão, encontra condições fluídicas nos médiuns, o ambiente é favorável, a mensagem pode ser dada por convocação. E existe algum inconveniente, pergunta boa, em se evocar um mau espírito? Um espírito ainda de nível inferior, adoentado, enfim, um espírito que não está ainda na qualidade de espírito ou no estágio de espírito superior. Será que é inconveniente nós evocarmos um espírito assim? Olha a resposta. Não há inconveniente quando se faz a evocação com um fim sério e instrutivo, tendo em vista ajudar o espírito a se libertar de situações de sofrimento, evangelizando-o. Então vejam, sempre, a gente fala muito essa palavra sempre, nunca, porque no espiritismo tudo depende do livre-arbítrio, mas algumas situações é sempre, e quando acontece a gente tem que enfatizar, né? Sempre a finalidade precisa ser útil, em qualquer trabalho mediúnico sério. Então vejam, a finalidade séria, instrutiva, para ajudar um espírito. E aí, nesse pequeno trecho, nessa resposta, a gente pode até considerar uma síntese do objetivo de uma reunião mediúnica. A reunião mediúnica é de auxílio aos desencarnados, né? E há muitas vezes espíritos levianos, espíritos desequilibrados, espíritos maus, espíritos doentes que vão na reunião mediúnica para serem ajudados a quê? A se libertar de situações de sofrimento, evangelizando-o. Alguém pode pensar assim, puxa, mas e se o espírito é mau, quer se vingar e está numa obsessão cruel com algum encarnado? A gente aí tem que pensar em tudo que a gente estudou no Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelhos, Livro da Codificação, porque esses espíritos são doentes, não é? Eles sofrem, às vezes vêm de forma violenta, né? O médium até mostra isso, da violência que aquele espírito vem, e ele pode ser considerado vingativo ao extremo, mas ele é doente. Ele precisa se libertar daquele sofrimento. Ele quer, nem sabe o que quer às vezes, mas através da palavra do doutrinador, não é? E da situação da própria reunião mediúnica, a gente vai ter uma aula específica de reuniões mediúnicas, inclusive é a última aula desse curso, online. A gente vai ver todas as circunstâncias que cercam e toda a ajuda que é dada ao espírito, evangelizando-o, né? Ninguém espere numa reunião mediúnica que às vezes numa conversa de pouco tempo vai se transformar, às vezes, numa vida de séculos. Mas é aquele germen da evangelização, aquele esclarecimento, às vezes muda definitivamente para melhor o caminho de um espírito que está adoentado naquele momento, está em sofrimento, tá? Ninguém exerce ascendência sobre os espíritos inferiores, senão pela superioridade moral. Então vejo a responsabilidade de quem trabalha, dos médiuns que trabalham nessas tarefas mediúnicas, especialmente estamos falando das reuniões mediúnicas, mas também nos tratamentos espirituais, na psicografia, é uma responsabilidade, porque a superioridade moral, essa expressão, não se refere à postura do médium apenas na tarefa, mas na vida, né? Nós não estamos para fazer uma aprendizagem
para ser colocado em prática apenas na tarefa mediúnica, ou no caso de casa espírita, na tarefa social, administrativa, não. É uma evangelização para nós também colocarmos em prática na nossa vida cotidiana. Tá? A gente repete muito isso, porque senão ficamos assim, como se fosse numa bolha do centro espírita ou dos amigos do centro espírita. Não, é a nossa vida familiar, dos amigos, profissional, é um todo. E essa superioridade moral precisa ser demonstrada na vida como um todo, inclusive no centro espírita. Cuidado. Tem uma palavra cuidado piscando. Existe um grande inconveniente na evocação de maus espíritos por curiosidade, brincadeira ou para pedir serviços. Então, uma coisa é essa convocação, evocação dos maus espíritos para ajudá-lo. Outra coisa é por curiosidade, brincadeira ou para pedir algum tipo de serviço. A gente sabe que isso existe. Não numa casa espírita séria, mas existe. O serviço solicitado, por mínimo que seja, constitui um verdadeiro pacto firmado com o mau espírito e este não larga facilmente a sua presa. A gente vem de muito tempo com a história dos pactos com o demônio, aquelas coisas, né? A gente aprende no Espiritismo o que é o demônio, né? Anjos e demônios, no livro Céu e Inferno, isso está muito bem explicado. Então, o pacto é o quê? Se a gente pede alguma coisa e aquele espírito não tem um entendimento, nem o desencarnado, nem o encarnado, é quase que uma ligação difícil de ser desvinculada. Por isso que está assim, ó, no texto, este não larga facilmente a sua presa. Foi combinado aquilo, ele não fez, então fica junto. Vamos pensar. Com os encarnados também não é assim? Às vezes a gente faz um acordo qualquer e não cumpre, aquele encarnado não pode ficar atrás de nós também? Desencarnado, a mesma coisa, só não tem o corpo. Tá legal? Mais uma pergunta. Como um espírito disperso pelo espaço ou pelos diferentes mundos pode ouvir as evocações que lhe são dirigidas? Né? Que a gente fala em evocação, poxa, então a dúvida pode existir. Será que a evocação é para um espírito que está ali, presente na reunião mediúnica? Né? Ou ele pode estar distante? Como é que é isso? Como é que ele pode ouvir essas evocações? Vejam a resposta, que é bem simples. Pode-se dizer que ele ouve o pensamento como na terra ouves a voz. Não é? No caso dos espíritos desencarnados, a linguagem é do pensamento. Então, mesmo que haja uma distância física, ou de planos diferentes, naturalmente, um encarnado, outro desencarnado, mas que não esteja presente naquela ambiência, perfeitamente, por meio do pensamento, ele pode sim ouvir a evocação. Não é? Comparecer ou não é outra história, já falamos sobre isso. Comunicações espontâneas ou por convocação. Lembramos que o fluido universal, ou cósmico, é o veículo do pensamento, como o ar é o do som. Então, por meio do fluido universal, ondas do pensamento podem perfeitamente fazer aquela evocação que alcançará o espírito. Tá? Olha que pergunta boa também, para fechar essa primeira parte da evocação. Por que a reunião num centro espírita, por exemplo, em horário pré-determinado, é mais simpática aos espíritos? Isso é muito comum, essa dúvida. Puxa, a reunião é a tal hora, no centro espírita há tanta pontualidade, a reunião pública começa na hora, às vezes a palestra, o estudo está indo bem, tem que interromper naquela hora. Por quê? Resposta simples, né? Emmanuel para Chico, vamos lembrar. Disciplina, disciplina, disciplina. Não é? Há uma disciplina porque os espíritos superiores não estão apenas assim disponíveis para nós. Eles têm muitas outras tarefas. Então é importante a organização no centro espírita de todos os trabalhos mediúnicos ou de resto de todos os trabalhos no centro espírita. Existe horário, sim, pré-determinado. É importante a gente falar isso também porque muitas vezes a gente, com base assim apenas num voluntarismo, eu faço por amor, eu quero me entregar, mas eu não posso naquele horário, eu chego um pouquinho mais tarde. Não, é preciso ter, juntamente com o amor, disciplina e organização, para que os trabalhos corram bem, em respeito à cúpula espiritual. Vamos lembrar disso, em respeito à cúpula espiritual, que estão ali, não para nos atender especificamente, nós médiuns, também somos muito atendidos, mas às vezes há tarefas importantes para atendimento de espíritos necessitados, sejam encarnados,
por exemplo, no atendimento fraterno, sejam desencarnados, por exemplo, na reunião mediúnica. Tá legal? Então por que esses horários? Vamos ver a resposta. Porque são preferíveis as evocações com dias e horas determinados e, se possível, no mesmo lugar. Os espíritos aí acorrem, está escrito errado, acorrem com mais satisfação, pois têm ocupações que não podem deixar de improviso. Tem muitas tarefas importantes, assim como, a gente sempre gosta de fazer essa comparação, com desencarnados na Terra, né? Às vezes um compromisso com alguém muito ocupado, com papel de grande responsabilidade em alguma instituição, preciso marcar horário, né? Para que ele possa acorrer naquele momento, bem na hora certa, sem improvisos. Não é? Vamos passar para a segunda parte agora do estudo, que é o outro capítulo que a gente vai estudar, das perguntas que se podem fazer aos espíritos. Tá? Então, duas coisas se devem considerar nas perguntas dirigidas aos espíritos. Perguntas nossas, dos encarnados, aos espíritos desencarnados. Então, duas coisas. A forma com que se faz essa pergunta e o conteúdo, ou o fundo, que essa pergunta contém. Com relação à forma, deve haver clareza e precisão, porque o espírito que recebe a pergunta não é obrigado a ter um entendimento, um resumo de uma pergunta prolixa, por exemplo. A gente tem que ter atenção de fazer a pergunta com o máximo de clareza, e o exemplo aqui é óbvio, Allan Kardec, na codificação. Vamos pegar o livro dos Espíritos, as perguntas dele são precisas, né? Com muita clareza, sem complexidade, não é? Aquelas perguntas que dentro da pergunta a gente vai destrinchando e tem 8 perguntas, não é? Embutidas. A gente às vezes faz isso na nossa vida de relação ou de trabalho profissional. No caso dos espíritos, eles não estão à nossa disposição. Estão claros, precisos e sem complexidade. Pergunta direta. Aliás, abrindo um parênteses, o espiritismo é ciência, filosofia e religião, sabemos disso, são 3 pilares, e o espiritismo tem uma abordagem direta para todos os assuntos. Assuntos sensíveis, como aborto, morte, suicídio, perguntas e respostas, sempre uma abordagem direta, sem complexidade. Então é preciso ter essa objetividade, junto com a amorosidade. Né? Objetividade não significa dureza, não significa necessidade de sermos sisudos para isso, mas é um bom senso que a gente tem que ter. Com método, senão 10 perguntas, cada uma de um tema, tudo ao mesmo tempo. Os espíritos, se são superiores e prontos para responder, precisam do nosso trabalho de organização quando fazemos essas perguntas. E pré-elaboradas, exatamente para termos um método, para termos clareza, fazermos perguntas diretas, é bom que elas sejam pré-elaboradas. E com relação ao conteúdo? Atenção séria, olha a seriedade no trabalho. Algumas delas eles não respondem, algumas perguntas eles não respondem, a gente pergunta e eles não respondem. Vamos ver um pouquinho mais à frente por quê. Não experimentá-los com o que já é sabido. Muitas vezes a gente faz perguntas de forma muito repetida, que é quase que confirmar para ver se o espírito muda de orientação. Né? No próprio Livro dos Espíritos, Kardec fez algumas perguntas parecidas, no sentido de reforçar a resposta, e os espíritos respondiam, já o dissemos. Né? Quem estuda o Livro dos Espíritos, quem estudou sabe disso, já o dissemos. Kardec não repetiu a pergunta à toa, é porque ele queria reforçar algum ponto em outro contexto, mas os espíritos já tinham falado aquilo, falavam, já o dissemos. E normalmente fala, já o dissemos, e explica de novo. Tá bom? Então a gente tem que ter todos esses cuidados quando a gente resolve fazer perguntas dirigidas aos espíritos. Estão nas respostas dos espíritos. Tá? Vamos lá. Os conhecimentos que possuem, claro, o interesse que merecemos ao fazermos a pergunta, a afeição que nos consagram, olha a afeição. Né? Às vezes a resposta é dada por bênção, por misericórdia. Às vezes a gente nem merece aquela resposta, porque a gente está agindo de uma forma incoerente. Mas pela afeição, muitas vezes a orientação é dada para nós. O objetivo proposto, para quê? A pergunta é feita. E a utilidade. Voltamos para a utilidade. Finalidade útil. Se são bons espíritos, superiores, amigos, bondosos, benfeitores espirituais,
Sempre haverá necessidade de uma finalidade útil em qualquer consulta, pergunta, resposta, manifestação, comunicação espiritual. Tá? Cabe a nós esse crivo também, porque nós interagimos como médiuns ou participantes de um determinado trabalho. Aí vamos a alguns tipos de perguntas. A gente fez aqui um resumo, né, para não estender demais. Quem puder ler isso no Livro dos Médiuns, esse capítulo é bem extenso e tem vários e vários tipos. A gente fez uma síntese aqui, só para dar o gostinho, assim, fazer um resumo do que é dito lá, mas quem puder ler o capítulo todo é muito útil, porque tem várias nuances e detalhes que numa aula com tempo limitado não dá para a gente aprofundar, tá bom? Mas vamos ver alguns tipos aqui. Simpáticas ou antipáticas, sobre o futuro, isso é muito comum, perguntas sobre o futuro, o que vai acontecer, não é? Existências passadas e futuras, também é comum. Interesses moral e material, sobre a saúde, muito comum também. Invenções e descobertas, olha que interessante, invenções e descobertas. Vamos lá, vamos pegar esses seis tipos de perguntas e vamos destrinchar isso um pouquinho. Perguntas simpáticas ou antipáticas. Que perguntas são simpáticas aos espíritos sérios? Essa resposta é fácil da gente responder, né? É meio óbvia, mas vamos lá. Perguntas simpáticas: se os espíritos são sérios, as que têm por objetivo o bem e os meios de progresso moral, finalidade útil em direção ao bem. Essas perguntas são simpáticas aos espíritos sérios. E as antipáticas? São antipáticas, antes de ver o balãozinho ali. As inúteis, que não servem para nada, não têm uma finalidade útil, feitas para a satisfação da curiosidade, não há uma finalidade útil a não ser a gente satisfazer a nossa própria curiosidade. E para prová-los, para ver se aquele espírito responde ou não responde, né? E olha que pergunta que é feita nesse exemplo: quais os números da Mega Sena? Né? Alguém pergunta aos espíritos superiores: próximo sábado, quais são os números da Mega Sena? Visando o interesse pessoal, apostar e ganhar uma fortuna, por exemplo. É possível fazer essa pergunta? Pode ser feita, né? Deve ser feita? Não. É uma pergunta antipática, porque quem tem um mínimo de estudo sabe que nenhum espírito sério vai responder essa pergunta, né, da forma que a gente quer. Olha só, os espíritos sérios não atendem a estas perguntas. Então, se alguém perguntar quais os números da Mega Sena, o espírito sério pode não responder, não é? Ou, como fazia o mentor de uma casa espírita co-irmã, uma casa também muito séria, quando havia esse tipo de pergunta, quais os números da Mega Sena, ou algumas parecidas, né, como eu posso ganhar dinheiro, o que vai acontecer, curiosidades, ele nunca deixava sem resposta esse espírito. Ele respondia assim: estude e trabalhe. Então, de novo, alguém pergunta, quais os números da Mega Sena? Vamos pegar o exemplo desse espírito. Estude e trabalhe. Porque se alguém fez essa pergunta, precisa estudar. E estudando, precisa colocar em prática por meio do trabalho no bem. Não é? É uma forma de não responder o que se quer, porque, claro, isso não pode ser respondido, não seria sério, não teria uma finalidade útil, mas é uma forma também de estimular a quem fez a pergunta a desenvolver um estudo sério e sistemático e um trabalho efetivo no bem. Na Casa Espírita, que nos traz a todos nós tantas oportunidades de estudo e de trabalho. O foco da Casa Espírita, SEMA, Centro Espírita Maria Angélica, é o estudo e é o trabalho. Todos precisamos estudar para trabalhar, porque é o estudo que nos abre a mente para tanto conhecimento que os Espíritos nos trazem, essa doutrina bendita de Jesus, codificada por Allan Kardec, para que a gente coloque em prática, mais uma vez, nas nossas vidas, né? E também no trabalho de caridade que o próprio Centro Espírita oferece como oportunidade também bendita, por misericórdia, para todos nós. O que pode acontecer se insistirmos em obter uma resposta que não querem ou não podem dar?
Às vezes a gente insiste, mas qual é o número da Mega Sena? A pessoa repete. É um meio certo de ser enganado, não é? Então, se a gente faz uma pergunta desse tipo e recebe uma resposta, os 6 números da Mega Sena, são 6, né? Acho que é 6 números. Alguém perguntou e o espírito respondeu. Será que essa resposta é séria? Evidentemente que não. Um espírito provavelmente leviano vai responder isso. Olha lá, você falou que eram estes os números, como é que não saíram? Porque não foi um espírito sério a dar uma resposta desse tipo. Tá legal? Perguntas sobre o futuro. Né? Sobre o futuro, por que os espíritos não podem prever o futuro? Não é? O que vai acontecer mês que vem? Vamos lá, por quê? Porque ninguém pode prever o que cada um decidirá a partir do seu livre-arbítrio. Se temos o livre-arbítrio para fazer escolhas, não é? Como é que aquele espírito vai prever? Claro que quando a gente encarna, a natureza de algumas provas é pré-definida com base na nossa bagagem espiritual, mas o que vai acontecer exatamente depende sempre do nosso livre-arbítrio. Então, muito provavelmente, as respostas não serão respostas de espíritos sérios e não serão precisas. O que acontecerá, a mesma pergunta do outro item, o que acontecerá se a gente insistir em obter uma resposta sobre o futuro? Eu quero porque quero saber o que vai acontecer no mês que vem. E agora? Poderemos ser vítimas de espíritos enganadores, é claro. Né? A gente quer saber uma coisa que um espírito sério não responderá, quem vai responder é um espírito mistificador ou enganador. E em que circunstância do futuro pode ser revelado? Será que existem circunstâncias onde pode ser revelado uma nuance do futuro? Quando pode ajudar alguém que mereça. Finalidade útil. Obviamente não para dar números de Mega Sena, mas alguma característica, algum ponto de atenção sobre o futuro, se a finalidade for útil, houver merecimento, permissão, aquelas condições todas, é possível que seja vislumbrado algum tipo de perspectiva sobre o nosso futuro. Nunca por curiosidade. Que fim visam os espíritos que anunciam acontecimentos que não se realizam? O espírito prevê uma coisa que não se realiza. Divertimento com a credulidade, provocar o terror ou a alegria. Leviandade. E às vezes causa tanto mal e sofrimento. Eu estou até lembrando aqui de um caso verídico de uma senhora que foi numa dessas pessoas que tem uma bola de cristal, ou cartas, ou enfim, algo assim. E essa senhora, essa mulher, né, ela tinha acabado de ter um filho, o filho tinha nascido. E a pergunta era, como é que vai ser o futuro do meu filho? Coisas desse tipo, né? Tentando uma adivinhação prévia. E a resposta, vejam que responsabilidade, ou melhor, que irresponsabilidade, a resposta dela é que esse filho, ele iria desencarnar até 21 anos num acidente de carro. Resposta totalmente irresponsável. Quem estuda a doutrina espírita sabe que jamais um espírito sério falaria isso, mas essa senhora simplesmente ficou sofrendo esse período todo. Qualquer viagem de carro que o menino fazia com alguém, com a família, ficava como se fosse aquela espada, né, em cima. Meu filho vai desencarnar num acidente de carro. E a coisa piorou no último ano, porque não aconteceu nada disso, é claro, e quando ele fez 20 anos, essa senhora aí ficou desesperada, porque agora esse ano isso vai acontecer. Foi no centro espírita, e aí foi explicado a ela, naquela linha, estude e trabalhe, né, para ela ficar mais calma. E, de fato, esse menino, claro, esse rapaz não desencarnou em acidente de carro, muito menos até 21 anos. Na ocasião, inclusive, ele não tinha nem desencarnado, já tinha passado de 21 anos há algum tempo. Né? Então, só com 21 anos de idade é que a senhora foi procurar o centro espírita, estudou e se acalmou para ver que aquilo é um absurdo. Mas durante 20 mil anos é ótimo, durante 20 anos, né? Às vezes dura até milhares de anos, mas nesse caso não. Com 20 anos, ela teve aquela aflição, né? Aquela perspectiva que uma tragédia ia acontecer. E não aconteceu. Divertimento com a credulidade, provocar o terror, foi o caso, né? Ou a alegria. Tá bom? É um exemplo simples, mas vejam como é que às vezes a falta de estudo gera consequências tão terríveis para a pessoa que acredita em algo que qualquer estudo sério derruba na primeira linha, né, de entendimento. Atenção!
Algumas vezes são permitidas revelações falsas para aprendizado. Então, vamos pegar esse exemplo mesmo. Por que foi permitido aquilo? Aprendizado. Aquela senhora, por algum motivo, tinha essa necessidade e acabou procurando a doutrina espírita e tornou-se espírita atuante depois disso. Precisou daquilo. Não sabemos as histórias anteriores das outras existências dela, né? Mas foi permitido. E de alguma forma isso foi um aprendizado para ela, para o rapaz, enfim. E de alguma forma está sendo aprendizado para todos nós quando a gente ouve um exemplo desse, não é? E pensa em casos que a gente conheceu, que a gente conhece, muitas vezes nós mesmos, buscando informações por mera curiosidade. Olha a responsabilidade que nós temos agora que adquirimos o conhecimento, agora que já temos esse conhecimento. Vamos em frente, terminando já na reta final da aula. Sobre as existências passadas e futuras, por que o conhecimento das vidas passadas poderia prejudicar o nosso futuro? Pergunta muito comum também. A lembrança do passado poderia trazer inconvenientes muito graves. Não podemos considerar verdadeiras todas as revelações, não é? Simplesmente, às vezes, a gente não ia dar conta. Imagina se a gente soubesse que está convivendo muitas vezes na mesma família com algum inimigo do passado, algum adversário. Essa lembrança poderia nos paralisar. E todo o processo reencarnatório nosso, planejamento, é dado para que o nosso livre-arbítrio permita uma evolução a partir das nossas próprias escolhas, né? E se soubéssemos do passado, às vezes aquilo nos causaria um desequilíbrio ou uma paralisia que impactaria o nosso próprio direito da livre escolha, tá bom? Como podemos explicar a afirmação? Pergunta: estudando o vosso presente, podeis vós mesmos deduzir o vosso passado. Relação de causa e efeito, não é? Se o que acontece hoje veio de uma atitude do passado, algo que nos acontece no presente, a gente pode ter uma ideia do que aconteceu no passado, pode deduzir. Olha a resposta: o nosso presente é resultado do nosso passado. Causa e consequência, causa e efeito. Assim como o nosso futuro dependerá das atitudes do presente, né? Então, claro, se no presente algo aconteceu marcante em nossa vida, a gente pode sim buscar a causa no passado. Nem sempre o passado de outras encarnações. Muitas vezes o efeito atual de uma circunstância, algo que acontece, um episódio na nossa vida, é efeito de algo que fizemos nesta encarnação. A gente também, às vezes, no espiritismo tem isso, né? Ah, eu devo ter feito isso, devo ter feito aquilo. Às vezes não fez nada daquilo. Fez isso nessa própria encarnação, não é? Vamos ficar atentos a isso. Primeiro, analisar a própria encarnação, essa reflexão, essa busca do autoconhecimento. Sobre os interesses morais e materiais, perguntas pueris de cunho particular são respondidas por quem? Muitas vezes pelos espíritos familiares, uma coisa particular, se tem uma finalidade útil, pode sim ser respondida. Os protetores nossos podem, muitas vezes, intuir-nos sobre o melhor caminho sem nos levarem a ele. Então, às vezes, os nossos espíritos protetores, o nosso anjo guardião, nos intuem para o melhor caminho. Mas a escolha de segui-lo é nossa, tá? Isso é importante a gente sempre enfatizar. A escolha é nossa. Os interesses da alma são mais fáceis de serem atendidos, os materiais de acordo com o motivo. Aquela história, o motivo pueril, eu quero ganhar na Mega Sena, não vai ser atendido nunca por nenhum espírito sério. Mas alguma coisa que faça sentido, há sim uma possível inspiração para que nós possamos segui-la, se assim desejarmos, se estivermos conscientes. Sobre a saúde, os espíritos podem dar conselhos quanto à saúde? Sim, e se ocupam de boa vontade, né? Se a gente pedir com fé, confiança e fervor, lembra do trecho do Evangelho? A gente pode confiar nas informações? Depende, nem sempre. Lembremos dos enganadores. Então, se a gente fizer alguma consulta, uma pergunta, às vezes a gente vai ter uma resposta séria, se for com objetivo útil. Mas às vezes são apenas espíritos mistificadores que muitas vezes nos assustam. É a mesma história da senhora que foi lá na outra com bola de cristal, sei lá, também pode, às vezes, sem nada disso, a gente faz uma consulta e recebe, às vezes, em vez de estar numa casa espírita, está em outro local, algum lugar com mistificadores, os enganadores podem sim falar coisas sobre a nossa saúde que não são verdadeiras. E os médicos célebres, desencarnados, são confiáveis? Que às vezes até vem uma mensagem, por exemplo, psicografada, assinada por um médico conhecido do passado. A ciência celeste é mais sábia que a terrestre. O fato de ter sido médico aqui, quando encarnado, não quer dizer
que seja a mais confiável opinião, porque a ciência celeste é mais sábia, e não necessariamente a mensagem assinada por um espírito quer dizer que foi aquele espírito mesmo. É comum os espíritos, às vezes, famosos, o fulano desencarnou, e vem uma mensagem assinada, todo mundo fala, uma mensagem do fulano de tal, e às vezes não é nada disso, é só um mistificador. E nós somos tão facilmente enganados tantas vezes. Não numa casa séria, não numa casa onde os médiuns estudam e trabalham. E sobre invenções e descobertas, para terminar, podem os espíritos guiar os homens nas pesquisas científicas e nas descobertas? Podem guiar? Os espíritos não guiam, pois guiar significa seguir o pensamento e a vontade do outro. Vamos entender isso. As invenções e descobertas, o espírito não vai dar de mão beijada, né, as informações. Ele não vai dirigir o pensamento, dirigir a vontade, de jeito nenhum. Mas os cientistas são assistidos, sim, por espíritos com mais conhecimento que eles, que, porém, não interferem nas suas ações. Então, vejam, a gente pode sim ser inspirado, e estando ligados ao alto, em prece, a gente pode realmente, com base naquela inspiração, seguir um caminho de descoberta e invenção. Mas não ficar sentado esperando que a invenção venha à toa, de mão beijada, como a gente costuma dizer, para que aquele cientista não tenha esforço. É necessário sempre o esforço e o trabalho, não é? Então, inspiração, sim. Guiar, eximindo o cientista ou determinado profissional do trabalho, isso não acontecerá com espíritos sérios. Importante, a ciência é obra do gênio e só pelo trabalho deve ser adquirida, pois só pelo trabalho é que o homem se adianta no seu caminho, né? Então, essa é a ênfase final, né? Estuda-se para adquirir o conhecimento e trabalha-se. E nenhum espírito superior vai nos poupar de trabalho, muito pelo contrário, né? A gente às vezes diz que elogio de espírito superior é nos convidar para um novo trabalho. Na casa espírita isso é comum. A gente às vezes fica esperando elogio pelo nosso trabalho. Não vamos acreditar nos elogios, não, porque tudo é misericórdia do Pai. A gente não recebe o que a gente merece, é o que tem necessidade, não é? Agora, estamos na casa espírita trabalhando seriamente, com força, com vontade, não é? Com estudo, e aí vem um convite para um novo trabalho. Esse é o verdadeiro elogio do espírito superior. Tá legal? Na próxima aula, 2 temas, como de hábito, e imperdíveis, das contradições e das mistificações e do charlatanismo e do embuste. Olha que interessante, a gente hoje falou um pouco, né, nesse tema, especialmente dessas perguntas, sobre espíritos enganadores, mistificadores. Na próxima aula isso vai ser muito bem detalhado. E para terminar, esse slide tradicional, mas que a gente não pode nunca jamais esquecer, exercício da mediunidade com Jesus. É com Jesus que a gente trabalha nas casas espíritas sérias, como é o caso do Centro Espírita Maria Angélica. Tá bom? Então vamos fazer a nossa prece final, agradecendo muito, muito mesmo a Deus pela bênção da misericórdia do Pai, Deus de amor, de justiça. Mestre Jesus, querido amigo, que a Tua luz continue nos iluminando sempre, nos guiando. Irmã Maria Angélica, espíritos que trabalham nessa casa de amor, muito obrigado pela força que recebemos, por tantas inspirações, e dar-nos força, vontade, perseverança, para que a gente siga estudando, siga trabalhando, buscando colocar em prática na nossa vida tudo o que aprendemos, a doutrina de Jesus, a bendita doutrina dos Espíritos. Graças a Deus. Uma boa noite para todos.